Todos nossos queridos amigos da Escola do Ministério Público do Distrito Federal. É uma satisfação estarmos aqui para conversarmos sobre o nosso curso, sobre as nossas considerações, sobre esse importante novo tema aqui trazido pelo Código Penal, pela Lei 14.133, que diz respeito aos crimes licitatórios. A Escola do Ministério Público do Distrito Federal, preocupada em trazer um conteúdo inovador para os alunos, para todos aqueles que gostam de direito penal e que necessitam, evidentemente, de uma atualização de alguns assuntos, de alguns temas muito importantes do direito penal e do direito relacionado à lei de licitações, nos incumbiu aqui de trocar com vocês ideias relacionadas aos crimes licitatórios, e nós vamos tentar aqui fazer com vocês essa troca de informações. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar aqui o pessoal chegar. Dizer a vocês que esse tipo de iniciativa, esse tipo de aula ou exposição, como nós vamos fazer aqui nessa live, visa principalmente despertar o interesse nos assuntos relacionados a esses crimes licitatórios e também, evidentemente, divulgar o curso que nós estamos aí à frente, junto à Escola do Ministério Público do Distrito Federal, relacionada ao tema dos crimes licitatórios. Vamos aguardar mais um pouco, sejam todos bem-vindos, boa noite. É isso, pessoal, temos que estarmos sempre antenados e buscando atualização, né? Porque esse tema, como eu disse, é um tema novo, recentemente inserido na nossa legislação, e gostaríamos que vocês assimilassem o conteúdo desses crimes licitatórios. Pessoal, o propósito principal é divulgar, sem dúvida nenhuma, o curso que nós pretendemos ministrar junto à Escola Superior, o curso relacionado aos crimes licitatórios, que será veiculado na escola no dia 3 de maio, pela manhã, curso que tratará de todos os aspectos relacionados aos crimes licitatórios, e a nossa live aqui tem o objetivo de fazer algumas discussões, alguns apontamentos críticos a respeito do tema. Boa noite a todos. Deixa eu colocar aqui o tema da live, né? Crimes licitatórios. Pessoal, esse é um assunto que se insere, digamos assim, em um organograma maior do direito penal, dentre possíveis crimes econômicos, crimes também batizados ou chamados de crimes do colarinho branco, porque praticados via de regra por pessoas que ocupam um relativo poder decisório, uma relativa posição de importância junto à administração pública, ou quando praticado por funcionários públicos, porque praticados por pessoas com alto poder econômico, duas características centrais que notabilizam os crimes do colarinho branco. Então, os crimes licitatórios se inserem, digamos assim, nessas categorias desenvolvidas ao longo do tempo da nossa criminologia, e a partir disso nós conseguimos identificar também nos crimes licitatórios as mesmas dificuldades dogmáticas do direito penal para a eventual e efetiva punição daqueles que praticam esses crimes. De todo modo, o tema, além de se inserir diante dessa análise mais teórica, mais criminológica, o tema produz hoje um apelo muito significativo sob o ponto de vista dos concursos públicos, por exemplo, porque ele foi revisitado pelo legislador a partir da edição da Lei 14.133, que, como vocês sabem, revogou a Lei 8.666 de 93 e remanejou os crimes que estavam nesta lei especial e os deslocou para um novo capítulo dentro do título do Código Penal dos Crimes contra a Administração Pública, e acabou também produzindo essa transferência da lei especial para o Código Penal. Isso acabou também produzindo uma reforma em alguns tipos penais, e isso evidentemente chama a atenção do examinador dos concursos públicos, porque alguns desses assuntos, sem dúvida nenhuma, poderão ser perguntados
para aqueles que prestam concurso. Bom, fora do mundo do concurso público, para aqueles que têm um estudo, uma curiosidade, uma preocupação de fazer um estudo do direito penal em todas as suas perspectivas, os crimes licitatórios, como eu disse, se inserem na análise dos crimes econômicos e também possuem particularidades que precisam ser bem compreendidas junto ao direito penal, junto àquele que atua nos certames licitatórios de nosso país, e estas questões também são suficientemente intrigantes para despertar nos senhores o interesse por uma aula, por um curso como este que está sendo oferecido pela escola. Bom, pessoal, nós vamos aqui começar a fazer alguns comentários mais, então, ligados à nossa proposta. Como eu disse a vocês, nosso objetivo é fazer aqui algumas pinceladas daquilo que vai ser objeto do nosso curso, que será veiculado no dia 3 de maio na Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal, e nós vamos fazer aqui alguns comentários básicos. Pessoal, meu nome é René Dual Souza, sou promotor de justiça no estado de Mato Grosso, sou professor aqui na casa da Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e vou conversar sobre este tema específico dos crimes licitatórios, começando por uma discussão que é bastante interessante porque ela se situa, digamos assim, na análise internacional até da temática relacionada aos crimes licitatórios, porque toda vez que se discute o princípio da insignificância, procura-se dar a esta discussão uma roupagem, uma dimensão meramente econômica, meramente financeira, meramente material, e me parece que em alguns crimes que lesam interesses da administração pública, esta não é a única análise que deve, digamos assim, guiar a incidência ou não do princípio da insignificância. Então é por isso que penso que o tema é bastante importante aqui nos crimes licitatórios. Bom, fazendo uma recapitulação rápida, o princípio da insignificância, ele tem como pressuposto principal a ideia de que aquelas lesões ou aquelas condutas que não ferem, não lesionam efetivamente o bem jurídico ou sequer colocam o bem jurídico em algum tipo de ameaça direta, essas condutas não deveriam ser suficientemente capazes de movimentar a máquina e a persecução criminal, porque isso levaria a mais despropósitos do que utilidades repressivas ou preventivas, seja como for. Então, o princípio da insignificância, que foi, digamos assim, está revisitado pela teoria do funcionalismo penal do professor Klaus Oxin, ou foi, digamos, revitaminada por esta teoria, procura impedir que determinadas condutas que possam se amoldar formalmente a determinados tipos penais, porque imprestáveis verdadeiramente para a violação efetiva de determinados bens jurídicos, se fossem elevadas à categoria de crimes, e isso visa proporcionar um melhor desempenho do sistema de justiça. Então, o princípio da insignificância procura, de uma maneira ou de outra, afastar a tipicidade material daqueles comportamentos considerados inofensivos, incapazes, como eu disse, de expor a risco o bem jurídico tutelado por determinadas normas penais. O princípio da insignificância também tem um efeito relacionado à hermenêutica do direito penal, que é fazer com que a interpretação a respeito do direito penal possa ser feita de maneira absolutamente restritiva, que se conjuga, inclusive, ao princípio da legalidade e o princípio da estrita legalidade do direito penal. Essa, digamos assim, é a modelagem mais ou menos geral do princípio da insignificância. Como vocês sabem, o Supremo Tribunal Federal fez algumas modulações para estabelecer alguns requisitos objetivos para a definição do que vem a ser uma conduta insignificante, uma conduta de bagatela. E a questão que permeia aqui o assunto relacionado aos crimes licitatórios é saber se, por exemplo, uma fraude a uma licitação ou se uma dispensa indevida de uma licitação pode eventualmente ser atingida pelo princípio da insignificância de maneira a não justificar o processamento criminal daquele que eventualmente praticou essas condutas, mas que tenha produzido um dano reduzido para a administração pública a partir destas condutas. Aliás, nos crimes licitatórios, essa discussão é extremamente relevante porque há uma dificuldade, inclusive, na jurisprudência e na doutrina, de se estabelecer qual é o dano produzido a partir de, por exemplo, um comportamento que levou à dispensa indevida de uma licitação. Porque, como vocês sabem, quando a administração pública pretende contratar com algum particular,
seja para comprar, adquirir um produto, seja para contratar os serviços prestados por um particular, ela se vale da licitação para selecionar a proposta mais vantajosa para ela contratante, para a administração pública. Bom, só que esse certame, essa disputa, ela pressupõe, evidentemente, a existência de um lucro já inserido naquele valor de mercado e contido na licitação, que será, evidentemente, o lucro a ser experimentado pelo contratado. Bom, se muitas vezes o valor da licitação estiver na base do valor de mercado para a contratação daquele produto ou contratação daquele serviço, há diversas vozes no nosso país que advogam que nessa situação não haveria dano, já que, feita ou não a licitação, realizada corretamente ou não corretamente essa licitação, a contratação se deu exatamente no mesmo patamar, no mesmo valor relacionado àquela contratação, no valor de mercado daquela contratação e da compra daquele produto ou daquele serviço. Isso indicaria, então, que o dano ao erário somente seria possível de ser aferido a partir das contratações que fossem artificialmente ou indevidamente superiores ao valor de mercado dessas contratações. Bom, essa é uma discussão, como eu disse, que é muito feita nos processos envolvendo fraudes e crimes em licitação, mas que já foram devidamente enfrentadas por diversos órgãos de controle, né? Tribunal de Contas, controladorias gerais, controladorias internas da administração pública, que estabelecem que, na verdade, nessas situações em que há uma fraude de licitação ou uma dispensa indevida de licitação, ou seja, a licitação não foi feita quando ela deveria ter sido feita, e isso resultou na contratação de alguém que vendeu um determinado produto para a administração pública, ainda que esse produto tenha sido vendido no valor de mercado, há que se analisar a eventual vantagem na realização daquela contratação, que parte ou que tem como um pressuposto anterior jurídico a invalidade da realização desse contrato. Isso por si só já representaria uma vantagem indevida para aquele que foi contratado nessas circunstâncias. Bom, então isso significa que nesses casos não é necessária análise a respeito de um superfaturamento, de um valor contratado na compra do produto ou na contratação do serviço superior ao valor de mercado para a compra daquele produto ou para a contratação daquele serviço. Isso por si só, a contratação desse serviço ou a compra desse produto, ainda que no valor de mercado, já representaria uma vantagem indevida para o contratado. Bom, então estabelecida esta premissa inicial, passemos à seguinte análise. Tá, mas e se o contrato feito nesses casos for de baixa monta? O contrato, eventualmente, de compra de um serviço ou compra de um produto, for um contrato com um valor pequeno. Poderia, numa situação como essa, ser aplicado o princípio da insignificância para fins de afastar a incidência do direito penal e de maneira a não permitir que a máquina, a persecução penal, seja movimentada, já que, numa situação como essa, sob o ponto de vista econômico e financeiro, as despesas que o processo penal pode representar no processamento de uma pessoa que deu asa ou que deu condição para a realização de uma contratação assim, seriam superiores às vantagens? Será que numa situação como essa seria possível a aplicação do princípio da insignificância? Pessoal, por que eu disse no início da nossa fala que, a meu ver, esse tipo de discussão precisa ser permeada pela conexão do tema com os instrumentos internacionais que regulam as licitações? Porque a licitação pública ela é prevista, inclusive, em documentos internacionais como sendo um mandamento. Nós temos, por exemplo, a Convenção da ONU contra a Corrupção, a Convenção de Mérida, que estabelece expressamente no artigo 9º a necessidade de todos os Estados-partes que subscrevem e que se inserem nesta convenção internacional de estabelecer normas relacionadas às contratações públicas que procurem prevenir a corrupção em licitações públicas. Então, o descumprimento de uma norma como essa, que determina a necessidade de realização de uma licitação, para começo de conversa, representa um ataque, um descumprimento a normas relacionadas ao direito internacional. Isso é o ponto de partida, a meu ver, para a análise de qual bem jurídico nós estamos falando quando há uma fraude em uma licitação pública.
nós estamos relacionando o bem jurídico aqui, a administração pública, a um contexto, inclusive, internacional. Lembre-se que um dos mecanismos ou um dos meios de combate à corrupção hoje no mundo todo é uma uniformização, ou procura se estabelecer uma maneira mais ou menos homogênea de combate à corrupção em todo o planeta, em todo o mundo, a fim de evitar que determinados países possam fomentar a prática de corrupções não só no seu território, como no território de outros países, e também de maneira a evitar que determinados países possam servir para paraísos fiscais de recebimento desses recursos. Bom, esse contexto internacional, no qual se encontra inclusive as licitações brasileiras, também são reforçadas, ou é reforçada no nosso país, por uma disposição constitucional que estabelece a obrigatoriedade de realização de licitações, que é a disposição prevista no artigo 37, inciso 21 da nossa Constituição Federal. Essa é a disposição constitucional que estabelece o princípio da obrigatoriedade da licitação. Então percebam que quando alguém viola uma norma constitucional como essa, porque, por exemplo, na prática, dispensou indevidamente uma licitação, há um atentado não somente a determinados valores econômico-financeiros, mas há também uma violação a um mandamento, a uma determinação constitucional, já que esse artigo deixa clara a necessidade de que, em regra, o certame licitatório deve ser realizado. Bom, mas para além de uma compreensão eminentemente formal de descumprimento dessas disposições, seja internacional, seja da nossa Constituição Federal, nós podemos ainda vislumbrar que uma conduta como essa, de dispensa indevida de licitação, não pode ser alcançada pelo princípio da insignificância, porque este princípio, numa análise meramente econômico-financeira, não pode levar ao desprestígio, ao descumprimento de outras normas constitucionais que podem e que devem servir de orientação no momento da celebração de uma licitação pública. Me refiro, por exemplo, à necessidade de manter entre as atividades econômicas do nosso país a regência a partir da livre concorrência. A livre concorrência que indica que as empresas que estão disputando o mercado e a livre iniciativa precisam disputá-lo em igualdade de condições, inclusive em igualdade de dificuldades. Uma determinada prestadora de serviço que tem facilitado a sua vida na contratação junto à administração pública de uma licitação fraudulenta, experimenta, evidentemente, uma vantagem concorrencial indevida, já que outras empresas que não tiveram acesso, digamos assim, a este tipo de coleguismo ou esse tipo de facilitação na contratação com o poder público, experimentarão dificuldades naturais, inclusive, do mundo do mercado, que esta empresa favorecida pela dispensa indevida de licitações não experimentou. Então, vejam que já há, a partir dessa simples constatação, uma desigualação quando uma empresa é indevidamente contratada, com indevida dispensa de licitação, ao princípio da livre concorrência, que é, como vocês sabem, um dos princípios de regência da nossa Constituição Federal, está lá no artigo 170 da nossa Constituição. Também podemos dizer que haveria, nessas situações, uma violação ao próprio princípio da isonomia, já que a dispensa indevida de uma licitação pode ser vista como um privilégio indevido na contratação de alguém que esteja com algum tipo de informação privilegiada para a realização dessas contratações. Bom, isso ainda sob um ponto de vista, digamos, tanto quanto mais elástico, porque se nós direcionarmos a atenção de uma conduta como essa para os princípios que regem a necessidade com que a administração pública deve ser regida, aí fica mais fácil ainda vislumbrar a inaplicabilidade do princípio da insignificância nesses casos. Me refiro, por exemplo, aos princípios gerais da administração pública que estão previstos no artigo 37 caput da nossa Constituição Federal. Como vocês sabem, a Constituição prevê, no artigo 37, a regência dos princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e da impessoalidade para todos os atos praticados pela administração pública. E, evidentemente, que a celebração de um contrato, ainda que no valor de mercado, para a compra de um produto ou contratação de um serviço, com uma dispensa indevida de licitação, por exemplo, representa, pode até não representar, digamos, um dano econômico severo ou significativo, mas representa um atentado contra a moralidade, contra a impessoalidade
e contra até a eficiência, porque isso pode representar, como eu falei, uma aproximação indevida entre agentes privados e agentes públicos. Então, pessoal, percebam que este tipo de comportamento, de fraudes em licitações, dispensa indevida de licitações e qualquer uma daquelas condutas que podem caracterizar os crimes previstos no Código Penal, inseridos pela Lei 14.133, conhecidos como crimes licitatórios, atingem princípios de significativa envergadura para o funcionamento da administração pública e também princípios relacionados especificadamente à realização da licitação. A própria Lei de Licitações, a Lei 14.133, estabelece no artigo 5º a necessidade de serem obedecidas nas licitações públicas alguns princípios específicos, princípios setoriais, como o princípio do planejamento, princípio da celeridade, da proporcionalidade, princípio do desenvolvimento nacional sustentável, princípios específicos para a lei de licitações e que, na maioria das vezes, numa dispensa indevida ou numa fraude em licitação, ainda que de pequena monta, restam absolutamente descumpridos e desrespeitados nesse panorama. E isso, como eu falei, representa, sem dúvida nenhuma, uma violação a todos esses valores que são protegidos ou que são realizados com a previsão de uma obrigatoriedade de realização de uma licitação. Por isso que, para simplificar e objetivar a resposta, penso que a alegação, a argumentação de que é incabível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes licitatórios passa pela identificação do bem jurídico tutelado por essas normas. Os crimes licitatórios e a maioria dos crimes contra a administração pública, evidentemente, tutelam valores relacionados à normalidade ou à regularidade do funcionamento da administração pública, no que se refere, por exemplo, à sua idoneidade, à sua lisura, também no que se refere à probidade administrativa, valores todos esses muito mais relacionados ao princípio da moralidade e impessoalidade do que efetivamente relacionados a algum tipo de dimensão econômico-financeira. E nós podemos ainda identificar que nos crimes relacionados à corrupção, como inclusive sustenta o professor Bernd Schumann, um doutrinador alemão que tem estudos relacionados à teoria do bem jurídico, de que crimes relacionados à corrupção, de uma maneira geral, violam um sentimento que deve ser tutelado pela administração pública de que o cidadão deve confiar no funcionamento, na probidade de determinadas instituições, órgãos, na probidade no funcionamento de determinados serviços públicos que são severamente atingidos quando, por exemplo, são praticadas condutas que desrespeitam esses primados. Então, aqui na lei de licitações, isso é absolutamente perceptível, já que uma licitação de cartas marcadas, que, como eu disse e repito, não cause significativo prejuízo econômico, eminente ou exclusivamente econômico ou financeiro, representa um atentado a esse sentimento de confiança que a população deve nutrir de que a administração pública não age para favorecer alguns ou não age para prejudicar outros, de que ela deve agir sempre de maneira impessoal. Por isso que tenho sustentado nas aulas, na obra jurídica que tinha produzido sobre o assunto, de que o princípio da insignificância era absolutamente inaplicável para os crimes licitatórios. Inclusive, esse meu ponto de vista era sustentado antes mesmo da edição da súmula 599 do STJ. Essa súmula acaba por reger e dar uma resposta mais prática para aqueles que estavam aguardando a minha posição final a respeito, a minha exposição final a respeito deste assunto. Súmula 599 do STJ estabelece textualmente que o princípio da insignificância é inaplicável para os crimes contra a administração pública. E os crimes licitatórios são, a toda evidência, crimes contra a administração pública, agora com mais razão ainda, já que eles foram inseridos no próprio título com este nome, lá no Código Penal, os crimes contra a administração pública, e o princípio da insignificância é inaplicável para esses casos por conta de toda essa construção que eu acabo de dizer, por conta da necessidade de se identificar que o bem jurídico tutelado nesses casos vai muito além de uma dimensão meramente econômica, de uma dimensão meramente financeira. Estamos tutelando com a licitação valores relacionados à própria república, valores à isonomia, valores à moralidade, relacionados à moralidade pública, todos esses valores que não têm
expressão material e econômica financeira. E todos esses valores importantíssimos de serem protegidos pelo direito penal. Ok? Então, sobre esse ponto introdutório do princípio da insignificância, penso que nós conseguimos aí expor para os senhores as nossas principais ideias. Pessoal, evidentemente que algum aluno mais atento poderá aqui nos lembrar a possibilidade, o cabimento, inclusive de jurisprudência consolidada nesse sentido no nosso país, de que é possível, de que é cabível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária, especificamente nos crimes de descaminho, dizendo que inclusive isso foi reiterado já no nosso Supremo Tribunal Federal, no STJ, mas nessas situações prevaleceu, para justificar o que o meu ponto de vista de não cabimento do princípio da insignificância nos crimes licitatórios, reforço a ideia de que nos crimes de descaminho prevaleceu o entendimento de que a situação econômico-financeira gerada pela importação dos produtos e do não recolhimento dos tributos devidos nessas operações são predominantes sob o ponto de vista do bem jurídico tutelado por esses tipos penais. Então, nessas situações, embora haja a edição da súmula 599 do STJ, nessas situações, excepcionalmente, prevalece o entendimento de que é cabível o princípio da insignificância para esses crimes, que são crimes que o descaminho é um crime contra a administração pública. Ok? É isso, pessoal. Sob o ponto de vista do princípio da insignificância, eram essas as considerações, e agora eu quero adentrar em um outro ponto extremamente polêmico. Eu queria, inclusive, ressaltar a possibilidade, caso queiram, dos senhores fazerem perguntas, colocações aqui por meio do nosso... Eu não vou desativar os comentários, os senhores podem, eventualmente, fazer algum tipo de colocação. Bom, pessoal, a outra questão, que é bastante polêmica também, sob o ponto de vista do direito penal, diz respeito ao seguinte quadro fático. Imaginem que um determinado gestor encontra-se diante de uma situação limítrofe, uma situação cinzenta de dispensa ou não de licitação, que na nomenclatura da nova lei, na Lei 14.133, ganha o nome de contratação direta. Pois bem, esse gestor público encomenda, então, junto ao setor administrativo apropriado e competente, um parecer, uma orientação escrita a respeito da possibilidade ou de qual comportamento ele deverá adotar. Se ele deverá realizar a licitação ou se ele está autorizado a dispensá-la. Pessoal, a pergunta que surge a partir disso é o seguinte: o parecer que eventualmente indique pela possibilidade, pela correção da decisão de dispensa dessa licitação, esse parecer que indica essa possibilidade é suficiente para isentar esse gestor da responsabilidade criminal decorrente do fato de que essa dispensa de licitação, por exemplo, essa contratação direta, ter sido feita de maneira efetivamente incorreta? Ou seja, o sujeito dispensou indevidamente uma licitação ou inexigiu indevidamente uma licitação numa situação que era sim exigível, que era necessária uma licitação, mas ele assim agiu porque ele estava embasado em um determinado parecer da assessoria jurídica daquele órgão no qual ele trabalha. Nessa situação, ele pode ou não pode ser responsabilizado criminalmente? Qual que é a tese que surge numa situação como essa? A tese que surge é a seguinte: o parecer jurídico, lavrado e redigido por alguém do corpo técnico do sistema jurídico ou daquele órgão no qual o sujeito trabalha, tem ali manifestadas opiniões jurídicas e construções jurídicas que muitas vezes não são conhecidas, não são da lida do agente e do gestor público que está para proferir aquela determinada decisão. O parecer, então, pode, segundo alguns, produzir dois efeitos que podem levar à possibilidade realmente dele não responder pelo crime. O primeiro deles, o parecer autoriza, dizendo que a conduta é lícita, a conduta de dispensar indevidamente uma licitação, pode produzir no sujeito que está sendo guiado por este parecer a ideia de que ele não está cometendo nada errado, de que ele não está cometendo nenhuma contrariedade à legislação. Isso no direito penal tem nome, chama-se erro de proibição. Sujeito que age tendo a consciência, ou não tendo a consciência de que ele está praticando algo ilícito, está em erro de proibição. Então ele age
porque ele acredita realmente de que ele não está cometendo nenhuma atitude ilícita, de que ele está o seu comportamento não está infringindo nenhuma norma penal. Ou, para outros, este parecer teria a possibilidade ou teria um efeito de retirar a consciência e a voluntariedade de sua conduta, portanto, estaria afastando o dolo de cometer as infrações, porque ele estaria agindo de acordo com o parecer, em conformidade com o ordenamento jurídico. Então, pessoal, numa situação como essa, socorre ao gestor público que atua embasado em um parecer jurídico desta forma, essas possíveis duas teses penais. Ele estaria isento de culpabilidade se nós encararmos que esse parecer afasta a consciência e a potencial consciência da sua ilicitude, portanto, afasta a sua possibilidade de ser culpável, ou se nós entendermos que o parecer afasta o dolo, que ele estaria praticando uma conduta atípica. Pessoal, de uma maneira transportada aqui para o direito civil ou para o direito extrapenal, evidentemente que um parecer assim pode, evidentemente, induzir o agente público a erro e ele proferir uma decisão eivada de um erro de consentimento que não poderia ensejar a sua responsabilização possível ou até criminal, como quer que encaremos. Agora, cuidado. A tese, ela é crível, ela é sustentável. Realmente o sujeito pode, numa situação como essa, invocar o parecer como um álibi ou como uma excludente da sua responsabilidade para dizer que ele agiu de acordo com uma informação contida em um documento técnico oriundo do seu setor técnico jurídico e que, portanto, não teria como ele saber que aquela dispensa indevida ou aquele certame licitatório apresentava irregularidades que violavam, por exemplo, a lei penal. Efetivamente, isso pode realmente acontecer. Agora, o fato é que, analisando diversos casos, tanto os órgãos de controle como a própria jurisprudência dos nossos tribunais, sob o ponto de vista inclusive criminal, já identificou que isso pode realmente ser produzido, esses dois efeitos, a partir de um parecer jurídico anterior a uma decisão tomada por um gestor público, desde que esse parecer seja idôneo, seja realmente legítimo. E, a contrário senso, essa interpretação, ou a maneira de verificar a inidoneidade desse parecer, passa quando o parecer contém, por exemplo, sustentando a possibilidade de agir de uma determinada forma, um erro grosseiro. Ou quando, por exemplo, o certame licitatório, no seu procedimento formal, na instauração e até a sua finalização, ele apresenta vícios absolutamente aparentes que deveriam ser levantados ou pelo parecerista ou até pelo agente público que tomou a decisão na dispensa indevida de licitação. E além disso, segundo a doutrina e a jurisprudência, esse parecer, para que ele eventualmente seja suficientemente capaz de afastar a responsabilidade penal do julgador, do sujeito que decidiu tomar aquela determinada conduta, seja efetivamente embasado em uma tese divergente, em uma discussão jurídica razoavelmente divergente. Porque se o parecer, por exemplo, adota uma tese absolutamente teratológica, dispensa indevida de licitação, por exemplo, para a contratação de mecânicas de reforma de veículos, quando na verdade naquele determinado município nós temos dezenas de mecânicas, dezenas de prestadores daquele serviço, todos eles habilitados para eventualmente realizar aquela contratação daquele serviço, um certame um parecer jurídico como esse apresenta-se não com capacidade de isentar a responsabilidade, mas na verdade de produzir aí um erro crasso, um erro grosseiro, e portanto o sujeito deveria se atentar para não incorrer nesta irregularidade. Isso também demonstra que, também temos que resgatar aqui a ideia de que o parecer jurídico celebrado para a realização de uma licitação, de acordo inclusive com a Lei 14.133, não é um parecer vinculante. E esse é um ponto importante do ponto de vista do direito penal, porque se o parecer jurídico anterior à decisão de uma autoridade administrativa que realiza um certame licitatório fosse vinculante, aí nós poderíamos inclusive estarmos diante
de uma conduta que retiraria a voluntariedade daquele gestor. Só que esses pareceres, na sua grande maioria esmagadora das vezes, são pareceres não vinculantes. E essa ausência de vinculação permite uma restauração plena da consciência da ilicitude, da capacidade do agente que vai tomar aquela decisão de analisar a licitude daquele ato, de analisar se há alguma irregularidade no procedimento licitatório e, mais ainda, na capacidade dele contrariar o parecer jurídico e tomar uma decisão em sentido contrário às orientações contidas naquele parecer. E, sob o ponto de vista do direito penal, e aqui nos debruçando sobre a análise jurídica mesmo das escolas de pensamento sobre o erro de proibição, o erro de proibição efetivamente é aquele fruto de um conhecimento atual e potencial da ilicitude. Se o agente que vai tomar uma determinada conduta, que vai realizar uma conduta, tem o dever de conhecer e se informar a respeito das ilegalidades possíveis que margeiam todos os seus atos, como acontece com as autoridades que decidem a respeito da realização de uma licitação, ele não pode valer-se pura e simplesmente de um parecer jurídico anterior que seja leviano, de um parecer jurídico que seja inidôneo para a caracterização de uma divergência, por exemplo, a respeito da possibilidade ou não de dispensa de uma licitação, para excluir a sua responsabilidade penal. Na verdade, nesses casos, ocorre quase que um dolo eventual. O sujeito sabe que ele deve se informar melhor, porque esse é um dever inerente do agente público, inclusive daqueles que ocupam uma alta posição de destaque na administração pública, inclusive naquilo que se refere ao seu poder de decisão a respeito da dispensa ou não de uma licitação. E, mais do que isso, ele não se desincumbe desse seu dever, ele não se orienta, ele não busca as informações que ele deveria assim fazer, sob pena para que assim ele haja mais confortavelmente. Eu tenho até um artigo publicado, será disponibilizado para aqueles que estejam no nosso curso, da possível aplicação daquela teoria que foi importada dos Estados Unidos, a teoria da cegueira deliberada no nosso país, que na verdade serve como uma metodologia extra para a identificação do dolo eventual em determinadas condutas e que me parece plenamente aplicável nessas situações, né? Porque a teoria da cegueira deliberada, cuidado, que não se confunde com uma outra modalidade de elemento subjetivo do tipo, né? Nós só temos dois elementos subjetivos, dolo e culpa, não há que se falar que a cegueira deliberada tem inaugurado uma nova figura de elemento subjetivo do tipo. Na verdade, para mim, ela pura e simplesmente escancara ou identifica um novo método, uma métrica para a identificação da ocorrência do dolo eventual, já que na cegueira deliberada, o agente que tinha tudo para entender que ele deveria se comportar de outro modo, ele fazendo vistas grossas, agindo sem qualquer tipo de cuidado para evitar a violação de determinados bens jurídicos, mantém a conduta suspeita de ilicitude no seu curso normal e colabora para a efetiva violação daquele bem jurídico. Então, na cegueira deliberada, ele não age com responsabilidade objetiva porque ele sabia que ele estava em meio a uma atitude estranha, uma atitude suspeita, um comportamento que era arriscado. Ele podia ter tomado condutas que deixassem clara a respeito da licitude ou ilicitude daquele comportamento, mas ele ainda continua apostando na sua deliberada omissão para identificar-se a respeito daquele comportamento equivocado. Um exemplo mais emblemático a respeito da cegueira deliberada, a meu ver, diz respeito ao sujeito, por exemplo, que recebe uma encomenda de transportar uma determinada mercadoria e o sujeito que o contrata dá a orientação para que ele não abra aquela determinada mala, aquele determinado objeto, porque ele só deve fazê-lo, só está sendo contratado pura e simplesmente para transportá-lo e entregá-lo em um determinado local para um desconhecido. E estas atitudes, estas contratações, todas elas suficientemente estranhas para despertar no contratado a preocupação de que ele pudesse, primeiro, conferir exatamente o conteúdo daquela mala, por exemplo, daquela bolsa, e, não sendo possível ele tomar medidas de cautela deste tipo, ele simplesmente não realizar o deslocamento, o transporte daquela mercadoria. Foi assim, mais ou menos,
que a teoria da cegueira deliberada ganhou um bastante corpo significativo em outros países, inclusive nos Estados Unidos. Então percebam, é exatamente o raciocínio transportado aqui para a contratação ou a realização de uma dispensa indevida de licitação, uma fraude em licitação, em que o agente público foi, digamos assim, mal orientado por um parecer jurídico. Se o parecer jurídico, como eu já falei, dá mostras de uma ilegalidade aparente, de uma legalidade visível no certame licitatório, ou se o parecer se embasa em uma tese absolutamente maluca, teratológica, o gestor público não só pode, ele deve tomar medidas para evitar que aquela conduta continue naquela mesma linha, naquela direção de violação aos bens jurídicos tutelado pela lei de licitações, porque ele é a autoridade decisória, dele a responsabilidade de fazer zelar todos aqueles valores embutidos na lei 14.133. O parecer nesses casos é imprestável para servir de escudo para a prática de determinadas atitudes e de determinados comportamentos ilícitos. Na verdade, chegando aqui ao fim dessa tese, dessa discussão, o parecer jurídico ele não pode servir como um escudo protetivo para a prática de atos ilícitos, para blindar, digamos assim, todos os agentes públicos que agem em acordo com um determinado parecer jurídico. Mesmo porque, se essa premissa fosse verdadeira, o reverso da moeda também. Então, toda vez que o gestor público agisse em contrariedade a um parecer jurídico, ele estaria automaticamente responsabilizado criminalmente, inclusive, pelas implicações que o desrespeito àquele parecer jurídico pudesse causar. Então vejam que é importante, inclusive, resguardar essa desvinculação finalística entre o parecer e a tomada da decisão do agente público após o conhecimento desse parecer, para resguardar a autonomia e o poder decisório dessas autoridades. Então, por isso que penso ser absolutamente importante compreender bem essa sistemática de que o parecer jurídico nem sempre servirá para uma blindagem, para produzir um erro de proibição ou excluir o dolo daquele agente público que eventualmente decide, mas decide mal, mesmo que ainda em contrariedade, em conformidade com o parecer jurídico anterior. Pessoal, essa linha de raciocínio, ela encontra-se bem assentada em precedentes dos tribunais de contas, por exemplo, ou seja, na esfera extrapenal, e é uma linha de pensamento, uma construção plenamente sustentável do ponto de vista do direito penal, porque, repito, o erro de proibição pressupõe a necessidade do sujeito não ter potencial consciência da ilicitude de um determinado comportamento, e o gestor público, aquele que está decidindo pela realização de uma licitação ou não, ele não só deve ter potencial consciência de ilicitude dos atos que margeiam as suas atitudes funcionais, como ele tem o dever jurídico de absolutamente estar bem informado a respeito disso. Bom, para mais detalhes a respeito dessa discussão toda, eu vou aqui realçar para vocês a necessidade de fazerem o nosso curso relacionado aos crimes licitatórios, que será realizado no dia 3 de maio deste ano pela Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal, onde teremos a oportunidade de discutir longamente a respeito de tudo isso. É isso, pessoal. Quero agradecer enormemente a audiência de todos, dizer para vocês que foi uma alegria, queria saber se alguém tem mais algum questionamento, alguma pergunta, e dizer aqui para vocês que o curso está realmente bastante interessante do ponto de vista aí das novidades penais que a nova lei 14.133 traz. Ok, pessoal. Então, acho que é isso. Quero agradecer de novo a atenção de vocês. Obrigado. Quero dizer também que parabenizar a escola do MP do DF, dizendo que é uma instituição absolutamente de vanguarda do nosso país, no que se refere não somente à preparação de concursos, mas também no estudo jurídico, até por conta do protagonismo que essa instituição possui na nossa capital federal. Dizer a vocês que fico à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessário. Grande abraço a todos e até a próxima.